Colegas, peritos médicos federais, sócios e não sócios. Hoje nós vamos discorrer sobre a famigerada teleperícia. A implementação da teleperícia, da perícia virtual, no âmbito do INSS, é manifestamente ilegal e antiética. Ela é ilegal porque ela afronta o parágrafo 12 do artigo 30 da Lei 11.907, que proíbe que a Perícia Médica Federal faça a perícia de forma de telemedicina ou de forma telerremota. Ela é antiética porque o Conselho Federal de Medicina já determinou, através de vários pareceres e normas, que você não pode, em termos de perícia médica, determinar capacidade, incapacidade, nexo, diagnóstico ou tratamento através de telemedicina. Ela também afronta os artigos 30, 80 e 92 do Código de Ética Médica, e quem fizer isso pode estar sujeito à sanção. Olha, Francisco, e de acordo com a legislação brasileira em vigor, é terminantemente proibida a realização do atendimento médico-pericial de forma remota, com utilização de ferramentas digitais. Ou seja, há uma lei federal que proíbe a telemedicina. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. Nem o TCU, nem o INSS, nem a Secretaria da Perícia Médica Federal podem se sobrepor a uma lei federal. Além disso, o Conselho Federal de Medicina, que possui competência em normatizar e fiscalizar a profissão do país, editou inúmeros pareceres e orientações que impedem os médicos de assinarem laudos periciais sem a realização do exame físico presencial do próprio segurado ou do trabalhador, como estão veiculando na imprensa. O que torna mais grave o processo, porque no roteiro apresentado pelo INSS e pela SPMF, o perito é obrigado a ou copiar um exame feito por um terceiro ou a descrever como exame físico direto algo feito de maneira virtual, o que pode se constituir, inclusive, em falsidade ideológica, o que é crime previsto no Código Penal. Pois é, a decisão do TCU e o protocolo do INSS e do Ministério da Economia representam um retrocesso monstruoso, eu diria gigante, para a própria medicina e para a Previdência Social, e não serão cumpridos pelos peritos médicos federais, com base no que prevê a Lei 8.112 de 1990. Isso está sobre nossa posse. Nós não podemos cair nessa armadilha, colegas. Eu queria lembrar que todos os órgãos médicos e entidades médicas envolvidas nesse assunto, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, e entidades médicas ligadas a perícias médicas, todas se negaram a participar disso, todas condenaram esse processo e todas saíram do processo. Ou seja, somos nós, depende só de nós, a não realização desse ato infame. Está na nossa mão abortar essa violência contra a medicina. Todos eles já saíram e estão dando apoio a nós. Está na nossa mão enterrar esse processo. Lembrando que a suposta decisão do TCU não é contra a categoria, é contra a gestora da SPMF e é contra o gestor do INSS. Não tem nada a ver com a gente essa decisão do TCU. Nós vamos recorrer a todas as instâncias. Todas. E nós esperamos que o Poder Judiciário atue imediatamente para coibir este crime que está sendo cometido contra a população brasileira, contra não só o perito, contra o próprio segurado, quando no âmbito das empresas eles quebram o sigilo do trabalhador. Contra todos, aonde que nós vamos assegurar, afiançar um exame visual, registrando em sistemas da Previdência como se o fosse presencial. Nós, peritos, alertem, nós não vamos aceitar isso e só depende de vocês. Por favor. É muito importante que todos vocês preencham aquela nota, que a MP soltou, aquela orientação, e mandem para os respectivos e-mails e por um simples despacho no SEI para o seu chefe de divisão, o DR, informando que vocês não vão participar desse projeto, porque quem o fizer
quem fizer a perícia médica utilizando telemedicina, PEMUT, está incorrendo em crime ético, crime administrativo, crime penal e pode ser denunciado a qualquer momento e irá responder de forma personalíssima por esse crime. Não adianta depois falar que foi obrigado pelo chefe da DR, pela coordenação, pela subsecretária, pelo presidente do INSS. Quem vai responder pelo crime é quem fez a perícia. Eu gostaria de fazer menção aqui a alguns números para deixar claro que a calamidade da Covid-19 no mundo, ela é real. Mas a calamidade da Covid sob a perícia médica, isso é uma farsa. Os números demonstram isso. Nós temos agenda no Brasil inteiro hoje, com vaga na perícia médica. Ou seja, mais uma vez, o INSS falta com a verdade quando nos traz esse fardo, essa mentira de calamidade no atendimento da perícia. Vou aqui aos números. Nós temos hoje 316 agências do Brasil em funcionamento com a perícia médica em atendimento presencial. Todas têm vaga na perícia médica, todas na data de hoje. Faltam ainda 419 agências do Brasil por outros motivos que não voltaram ao atendimento presencial, ou porque não se adequaram, ou porque faltam administrativos. Então esse ônus não é da perícia. O INSS também abriu a concomitância do requerimento por atestado, mesmo que exista uma agência aberta com perícia médica na esquina. Portanto, não há colapso do atendimento pericial. O colapso existe e não é de agora, é no INSS, é na má gestão do INSS. Os números do INSS são todos mentirosos, são todos falsos e querem nos imputar, no âmbito da perícia médica, um problema que é do INSS. E a ANMP quer deixar bem claro que nós vamos levar para as vias legais, judiciais, todas as vias administrativas que couberem, a chamar a responsabilidade dos gestores que estão trabalhando e que estão concorrendo para a operacionalização desse crime chamado teleperícia e todos os desdobramentos que isso ocorrer com relação à Perícia Médica Federal e ao erário público também, relacionado ao que está ocorrendo. Inclusive, nós vamos investigar qual é a razão de tanto interesse em algo que, mesmo se fosse legal, ilícito, coisa que não vai resolver a fila que, como o Argolo falou, não existe. Se ela existisse, não seria a telemedicina que resolveria essa fila. Há um interesse escuso por trás disso que nós vamos descobrir quem é que está ganhando com isso. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar. Nós estamos aqui alertando aos peritos médicos federais, sócios e os poucos de não sócios. Nós temos que preservar o diploma dos senhores, o CRM dos senhores e o CIAP dos senhores, que mesmo como servidor público se reservem, se respaldem, vamos pelo caminho da legalidade. Isso é uma impropriedade. Não aceitem isso. Não tem lei, determinação maior de nenhum general que possa ser cumprido erradamente por um soldado. Portanto, o que é errado é para não ser cumprido. Conclamamos a todos a se recusarem a fazer esse ato ilegal e improbo. A recusa é por impedimento ético e administrativo. Se houver ameaça por parte de algum chefe, reportem para a associação que nós daremos as medidas cabíveis no âmbito administrativo e judicial. Inclusive, em âmbito nacional, se houver ameaça de PAD contra peritos que se recusarem a trabalhar na telemedicina, a ANMP vai encampar essa luta contra PADs que, porventura, forem abertos contra peritos que se recusarem a trabalhar em telemedicina. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima.